Em Catemaco, Veracruz, o ar é pesado. Cheira a terra molhada, a copal queimado e a segredos. Aqui, a magia não é um conto de fadas. É um negócio, uma indústria, um espetáculo para turistas com a alma sedenta por algo em que acreditar. Mas por baixo das limpezas, dos feitiços e das promessas dos feiticeiros, respira um medo mais antigo. Um medo que não se vende. Um medo que se esconde nas profundezas da selva, longe dos letreiros de neon que anunciam leitura de tarot. Um medo que tem nome. Chamam-lhe Ninho Demônio, Menino Demônio. A lenda que contam aos forasteiros é simples, atraente. Diz que ele nasceu sem alma, que o seu choro secava as colheitas, que o seu olhar podia adoecer o gado. Um monstro nascido de um pacto sombrio, preso pela própria família, esperando o dia para desencadear o seu inferno na terra. Mas as lendas são como cicatrizes. Contam a história de uma ferida, mas escondem a profundidade da dor. Escondem a arma que a causou. As lendas são o fumo que esconde um fogo muito mais terrível. Um fogo de carne e osso. Um inferno criado por mãos humanas. A história que vão ouvir hoje não é sobre demônios nem feitiços. É sobre o horror que os seres humanos são capazes de criar no silêncio e o monstro da indiferença que construímos para ignorá-lo. Um monstro com escritórios, horários e formulários. Se acredita que os monstros mais assustadores são aqueles que criamos nós mesmos, no silêncio dos nossos lares e na apatia das nossas instituições, inscreva-se. Porque vamos apagar as velas da superstição para revelar a face de uma verdade que o deixará sem fôlego e sem fé. Chamava-se Carmen. Carmen Mendoza. Tinha 24 anos e uma fé inabalável nos manuais de diagnóstico, nas teorias de Piaget e na terapia cognitivo-comportamental. Não era uma caçadora de fantasmas, nem uma jornalista em busca de uma notícia exclusiva. Era psicóloga, jovem, recém-formada. O seu diploma ainda cheirava a tinta fresca. O sistema, na sua infinita sabedoria burocrática, enviou-a para uma das comunidades mais remotas da Serra de Tuxtlas, para cumprir o seu serviço social. O seu cargo. Responsável pela unidade de saúde mental e prevenção de dependências. A sua unidade. Uma pequena clínica de saúde rural. Uma mesa de metal. 2 cadeiras de plástico. E um arquivo enferrujado cheio de histórias de pobreza, alcoolismo e esquecimento. Os primeiros meses foram um exercício de frustração. As suas ferramentas teóricas, aprendidas nas salas de aula da capital, colidiam com uma realidade feita de superstição e miséria. Tratava a depressão com técnicas de respiração em pessoas que não sabiam se teriam o que comer no dia seguinte. Falava de círculos de confiança a mulheres marcadas pela violência dos maridos. Sentia-se inútil. Uma peça decorativa no grande teatro do abandono estatal. O rumor do menino demônio chegou até ele como chegam todas as verdades incômodas nesses lugares. Num sussurro, como uma doença no ar. Uma tarde, atendia uma idosa, Dona Elvira, que sofria de ataques de pânico. A mulher não parava de olhar pela única janela da clínica em direção a uma cabana isolada na encosta de um morro. Uma mancha escura contra o verde agressivo da selva. Ele está acordado, disse a idosa, com a voz trêmula, agarrando-se a um rosário. Eu ouvi-o ontem à noite. O lamento. A terra vai chorar. As colheitas vão apodrecer. Carmen tentou acalmá-la. Falou-lhe de sugestão, da força dos mitos populares em comunidades fechadas. Usou as palavras que lhe tinham ensinado. Ansiedade generalizada. Pensamento mágico. A idosa olhou para ela com olhos que tinham visto demasiado,
olhos que não compreendiam manuais. Você não compreende, doutora. É jovem, lê livros, mas o mal é real. E vive ali. Apontou para a cabana com um dedo ossudo e trêmulo. Naquela casa amaldiçoada. A curiosidade profissional de Carmen, ou talvez uma intuição mais profunda, foi mais forte do que a sua prudência. Começou a fazer perguntas, com cuidado, com a subtileza que lhe tinham ensinado. As respostas eram sempre as mesmas. Olhares evasivos, silêncios repentinos, frases cortadas que ficavam a pairar no ar úmido. Não se fala nisso. É coisa daquela família, do Sandoval. É para o bem de todos que ele está preso. Encarcerado. Essa palavra ficou gravada na mente de Carmen. Ela ouvia-a repetidamente. Um mito não se encarcera. Uma lenda não se aprisiona. Encarcera-se uma pessoa, de carne e osso. Uma tarde, ao terminar o seu dia de trabalho, em vez de seguir o caminho de terra batida de volta à aldeia principal, ela desviou-se. Decidiu caminhar em direção à cabana na encosta. O caminho era apenas uma linha de lama e pedras. A selva devorava tudo. O ar ficava cada vez mais denso, mais úmido. O som dos insetos era um zumbido constante e opressivo. Ele sentiu medo. Um nó frio no estômago. A sensação irracional de estar sendo observado por olhos invisíveis. A cabana era a imagem perfeita da desolação. Paredes de madeira podre, escurecidas pela umidade. O telhado era de chapa enferrujada, com buracos por onde entrava uma luz doentia. Não havia janelas, apenas uma porta. Uma porta sólida, de tábuas grossas, fechada com um cadeado. Um cadeado enorme, grosso, enferrujado. Um cadeado de prisão. Carmen aproximou-se. O coração batia forte, como um tambor no silêncio denso. O silêncio era absoluto. Absoluta demais. Não havia galinhas nem um cão. Nada. Ela bateu à porta. A sua voz soou fraca, absorvida pela madeira. Olá? Está alguém em casa? Nada. Apenas o zumbido da selva. Insistiu, mais alto, batendo com os nós dos dedos. Sou a psicóloga da clínica. Sou a Carmen. Só quero saber se precisam de alguma coisa. Então, um barulho. De dentro. Não era uma voz. Era um som gutural. Um gemido baixo, animal, cheio de uma dor que não era física. Depois, uma batida seca contra a madeira. Bum. Uma pausa. Bum. Um ritmo lento, metódico, desesperado. Carmen deu um salto para trás. Os pelos dos seus braços se arrepiaram. Não era o som de um monstro. Era o som de alguém a pedir ajuda da única maneira que podia. Uma mulher saiu da parte de trás da cabana. Trazia um balde vazio. Era magra, quase esquelética, com a pele curtida pelo sol e o olhar desgastado. Devia ter uns 30 anos, mas parecia ter 50. Chamava-se Amália. Quando viu Carmen, o seu rosto transformou-se numa máscara de pânico e hostilidade. "Saia daqui!" gritou. A sua voz era um grasnido. "Não há nada aqui para si. Vá-se embora." "Senhora, por favor, acalme-se." Ouvi alguém lá dentro. "Está tudo bem?" "É o meu filho. O meu filho. E está doente, muito doente." "Ele não quer ver ninguém." "Sou profissional de saúde. Que doença ele tem? Talvez eu possa ajudar." "Posso chamar um médico da cidade." Amália soltou uma risada seca, sem alegria. Uma risada que era um soluço abafado. "Nenhum médico pode curá-lo", disse ela. E com uma força que Carmen não esperava, agarrou-a pelo braço e empurrou-a para longe da porta. Os seus dedos eram como garras. "Não volte aqui. Para o seu bem. Deixe-nos em paz com a nossa desgraça." Carmen foi embora. Mas a sensação dos dedos de Amália em seu braço e o eco dos golpes contra a porta
permaneceram com ela. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela revirava-se na cama enquanto a chuva batia no telhado de zinco do seu pequeno quarto. O som dos golpes misturava-se com o das gotas. Bum, bum, bum. Uma semana depois, Carmen voltou. Desta vez, não foi durante o dia. Foi ao anoitecer, quando as sombras se alongam e se confundem. Ela esperou, escondida entre os arbustos, sentindo as picadas dos mosquitos. Viu Amália sair. Viu-a caminhar em direção ao riacho, com o mesmo balde. Era a sua oportunidade. Correu para a cabana. O cadeado ainda estava lá, como um guardião enferrujado. Olhou em volta, desesperada. Encontrou uma barra de metal, provavelmente de uma velha ferramenta de lavoura, jogada no chão. Com as mãos trêmulas, usou-a como alavanca. Fez força, uma vez, 2 vezes. A madeira velha e podre ao redor da fechadura cedeu com um rangido assustador. A porta se abriu com um gemido longo, como um lamento. A escuridão do interior bateu-lhe como uma parede física. E o cheiro. Meu Deus, o cheiro. Um cheiro azedo, penetrante, insuportável. O fedor de carne suja, de urina rançosa, de fezes, de confinamento. O cheiro da desesperança transformada em miasma. Teve de tapar a boca e o nariz com o chaile para não vomitar. Esperou que os seus olhos se acostumassem à penumbra. Pouco a pouco, as formas começaram a definir-se na pouca luz que se filtrava pelas frestas. Era um quarto pequeno, com cerca de 3 por 3 metros. Vazio. Um chão de terra batida e úmida. E num canto, uma figura, encolhida, enrolada num novelo. Era uma criança, ou o que restava dele. Parecia ter 10 ou 11 anos, embora a sua constituição fosse a de uma criança de 7. Estava extremamente magro. A pele, de um tom pálido e quase translúcido, colava-se aos ossos. O cabelo, comprido e emaranhado, estava empastado de sujidade. Estava sem roupa, tremendo apesar do calor úmido do ambiente. E balançava constantemente para a frente e para trás, sem parar. A cada movimento, a cabeça batia suavemente na parede de madeira. Bum. Pausa. Bum. Era o som que ela tinha ouvido. O ritmo monótono, autista, de uma vida sem esperança. O único estímulo num universo de escuridão. Carmen sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. O ar escapou dos seus pulmões. Teve de se apoiar na moldura da porta para não cair. A barra de metal escorregou-lhe das mãos e caiu no chão com um ruído surdo. O frio não era da tarde. Era um frio que vinha de dentro, do âmago da alma. A criança não pareceu ouvir o barulho. Não olhou para ela. Parecia não perceber a sua presença. Os olhos estavam abertos, mas não viam nada. Fixos num ponto invisível do seu inferno particular. Carmen deu um passo em direção a ele, prendendo a respiração por causa do cheiro. Olá, sussurrou. A sua voz falhou. Saiu como um grasnar. O menino parou de repente. Virou a cabeça lentamente, com um movimento robótico, e olhou para ela. Os seus olhos, meu Deus, os seus olhos, eram grandes, escuros e completamente vazios. Não havia curiosidade, não havia medo, não havia surpresa, não havia nada. O vazio absoluto de uma alma que se apagara. Carmen ajoelhou-se a uma distância prudente, sobre a terra úmida. Chamo-me Carmen, disse ela, tentando que a sua voz soasse calorosa, suave, como lhe tinham ensinado. Não vou fazer-te mal. O menino emitiu um som, um gemido agudo, lastimoso, como o de um animal preso numa armadilha. Ele rastejou para o canto mais escuro, tentando se fundir com as sombras, arranhando a terra com as unhas compridas e sujas. E então Carmen viu, nas suas costas pequenas,
nas suas pernas magras. Cicatrizes, brancas e antigas, vermelhas e recentes. Marcas de amarras nos pulsos e tornozelos, onde a pele estava em carne viva. Feridas nas ancas por estar sempre deitado na mesma posição. Este menino não estava doente. Estava a ser torturado, sistematicamente, dia após dia. Um grito lancinante tirou-a do seu transe. Era a Amália. Ela tinha voltado. Estava à porta, com o rosto desfigurado por uma mistura de terror e fúria. O balde de água caiu das suas mãos, derramando o líquido precioso sobre a terra seca. O que fez? Maldita seja, o que fez? Estragou tudo! A mulher se lançou sobre Carmen, não para atacá-la, para empurrá-la para fora e fechar a porta como se tentasse colocar o gênio de volta na garrafa. Tem que ir embora, agora, antes que eles vejam. Aquela criança precisa de um hospital. O que está a fazer é um crime. Vou chamar a polícia. Gritou Carmen, recuperando a voz, agora cheia de uma fúria justiceira. As lágrimas corriam pelo rosto de Amália. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Você não sabe de nada, soluçou ela, lutando com a porta quebrada. É a única maneira de mantê-lo em segurança. De manter todos nós em segurança. Foi na clínica, 2 dias depois, que Amália finalmente se quebrou. Carmen a confrontou. Disse que, se ela não contasse a verdade, voltaria à polícia estadual, mesmo que fosse a pé. E a verdade veio à tona. Não saiu de uma vez. Saiu aos poucos. Uma história pútrida, sussurrada entre soluços abafados. No pequeno e asséptico escritório que de repente parecia um confessionário do inferno. O menino chamava-se Mateu. E não era filho de Amália. Era seu irmão. E também seu filho. Uma náusea profunda invadiu Carmen, e ela sentiu como se o mundo estivesse a desmoronar-se à sua volta. O pequeno consultório da clínica adquiriu a atmosfera de um túmulo. O pai de Amália, seu próprio pai, um homem temido na região por sua natureza violenta, havia profanado sua inocência desde que ela era criança. Isso aconteceu após a morte de sua mãe. Naquela mesma cabana, naquele mesmo isolamento. Amália nunca foi à escola, nunca teve amigos, nunca saiu da serra. O seu único mundo era aquele inferno de umidade, medo e obediência. Quando engravidou aos 16 anos, o pai trancou-a completamente. Ameaçou matá-la e ao bebê se alguém descobrisse. Aquele homem morreu de cirrose fulminante poucos meses após o nascimento de Mateu, levando o segredo para uma sepultura anônima. Deixou Amália, uma adolescente analfabeta e marcada pelo trauma, sozinha com a prova viva do inconfessável. Mateu não tinha nascido como as outras crianças. A herança da sua origem tinha deixado uma marca indelével nele. Tinha deformidades físicas ligeiras, assimetria facial e um pé torto, mas os seus problemas de desenvolvimento eram graves. Nunca aprendeu a falar. A sua mente estava presa num labirinto do qual não conseguia sair. Sofria de convulsões. Para as pessoas da aldeia, supersticiosas e medrosas, só havia uma explicação. O diabo. Diziam que Amália tinha feito um pacto, que o menino era um engendro do mal, o fruto de um pecado contra a natureza. Começaram a persegui-la. A deixar animais mortos à sua porta, a atirar pedras à sua casa à noite. Um dia, um grupo de homens bêbados tentou entrar à força para purificar a casa e sacrificar a criança. Amália, aterrorizada, fez a única coisa que lhe ocorreu para sobreviver. Alimentou a lenda. Disse-lhes que sim, que eles tinham razão, que o seu filho era perigoso, que tinha poderes, que era melhor não se aproximarem, que o seu olhar podia amaldiçoá-los. O confinamento de Mateu não começou como um castigo.
começou como uma forma distorcida e desesperada de proteção. A jaula protegia-o da multidão. Mas a jaula, com o tempo, tornou-se o monstro. Amália, presa pela culpa, pela vergonha e por um amor deformado, começou a vê-lo como os outros o viam. O seu castigo, a sua maldição, a sua cruz. As amarras eram para que ele não se machucasse durante as convulsões. O isolamento era para que ele não machucasse os outros com a sua presença amaldiçoada. Pouco a pouco, ela destruíra o menino que tentava proteger. Carmen ouvia, com o coração partido. O horror não era um mito. Era um legado. O fruto podre de um crime que se transformara em outro, e depois em outro. Uma cadeia de horror. Com a confissão de Amália gravada num pequeno gravador e as suas próprias notas detalhadas, Carmen soube que isto era demasiado grande para ela. Precisava do sistema. Confiava nele. Acreditava, com a inocência dos recém-formados, que ele existia para casos como este. Como era ingênua. A sua primeira viagem foi à sede municipal, à delegacia de polícia. Explicou a situação ao comandante de plantão, um homem chamado Vargas, com um bigode espesso, uma barriga proeminente e um olhar de tédio perpétuo. Carmen falou com a urgência de quem viu o inferno. Descreveu o quarto, o cheiro, as cicatrizes da criança, a confissão da mãe. Colocou o gravador sobre a secretária. O comandante Vargas ouviu-a enquanto limpava as unhas com a ponta de uma faca. Nem sequer olhou para o gravador. Quando ela terminou, ele bocejou. Um bocejo longo e barulhento que encheu todo o escritório. "Olhe, senhorita psicóloga", disse ele, sem olhar para ela. "Aqui nas montanhas há muitas histórias. Bruxos, chaneques, crianças endemoninhadas. Se eu desse ouvidos a todos os boatos, não faria mais nada. As pessoas daqui são assim." "Não é boato, comandante. É uma criança raptada e torturada. Há provas físicas. Há uma confissão gravada." "Uma confissão de uma mulher que você mesma diz que não está bem da cabeça." "Para um juiz, isso não é prova. É folclore", replicou ele. "Enquanto não houver um corpo ou uma denúncia formal de um parente direto. E pelo que eu sei, não há mais. Não podemos agir. Volte quando tiver algo concreto." Ele virou-lhe as costas e começou a falar pelo rádio sobre um roubo de gado. O caso de Mateu tinha sido despachado em menos de 5 minutos. Carmen ficou de pé, sentindo como o uniforme do homem se transformava numa parede. Saiu dali com um gosto de metal na boca. O gosto da primeira derrota. A sua próxima paragem foi o DIF, o Escritório de Desenvolvimento Integral da Família. O local era limpo. Havia cartazes de crianças sorridentes nas paredes. Um oásis de burocracia colorida no meio da miséria. Foi recebida pela diretora, a licenciada Robles, uma mulher de fato impecável e sorriso ensaiado. Carmen voltou a contar a história. A licenciada Robles ouvia, tomando notas num bloco com o logótipo do governo. O seu rosto demonstrava a quantidade certa de preocupação profissional. "Que situação delicada e complexa", disse ela ao terminar, juntando as mãos sobre a secretária. "Claramente, o menor encontra-se num ambiente de alta vulnerabilidade estrutural e familiar." Carmen sentiu uma onda de esperança, finalmente alguém estava a usar a linguagem correta. "Para iniciar um processo de intervenção", continuou a advogada, "precisamos seguir o protocolo. Primeiro, precisamos que preencha o formulário de denúncia cidadã, o 304-B, com 3 cópias. Depois, o relatório de situação de risco, o 7A.
e é fundamental que anexe uma cópia autenticada da certidão de nascimento do menor. O menino não está registrado. Provavelmente ele não existe para o Estado, disse Carmen desesperada. Ah, bem, isso complica tudo, disse a advogada Robles, franzindo a testa pela primeira vez. Sem identidade legal, a criança tecnicamente não é sujeita de direito para a nossa instituição. Primeiro, seria necessário iniciar um processo de reconhecimento de identidade. Isso é da competência do Registro Civil, não nossa. Preencha este outro formulário, o de pedido de registro extemporâneo. Ela abriu uma gaveta e tirou uma pilha de papéis. O sistema não procurava resgatar Mateu. Procurava classificá-lo. Quando Carmen voltou ao escritório com as provas, um superior disse-lhe, com o olhar perdido num monitor: Senhora Mendoza, agora isto é um caso de pessoas desaparecidas. Isso é da outra repartição. Preencha o formulário 2B. O sistema não procurava justiça. Procurava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até ser esquecido. Ela saiu de lá com uma pilha de formulários inúteis que pareciam pesados como lápides. O seu último recurso foi uma organização de direitos humanos na capital do estado, Xalapa. Conseguiu uma consulta com um advogado, um homem jovem, idealista como ela, tinha sido apenas alguns meses antes. O advogado ouviu-a com atenção genuína. Ficou indignado. Jurou que fariam algo. Pela primeira vez em dias, Carmen sentiu que alguém a compreendia. O advogado fez chamadas, escreveu cartas oficiais, movimentou os fios que podia movimentar. 2 semanas depois, ligou-lhe. A sua voz estava diferente, cansada, derrotada. Carmen, disse ele, falei com os meus superiores. Fui ao Ministério Público especializado. A resposta é a mesma em todos os lugares. Fez uma pausa. Carmen ouviu-o acender um cigarro. Disseram-me textualmente, e cito: Advogado, esse caso é um ninho de vespas. A comunidade é muito fechada, muito violenta. Se entrarmos à força, pode haver um linchamento. A mãe não vai cooperar. A criança não pode testemunhar. Politicamente é suicídio. É ano eleitoral. Deixe morrer. Arquive o caso como conflito comunitário não resolvido. Arquive o caso. Deixe morrer. Carmen ficou em silêncio, com o telefone colado ao ouvido. Podia ouvir o barulho do trânsito do outro lado da linha. O som de um mundo que continuava girando, alheio à criança que apodrecia numa cabana. O sistema não era apenas indiferente. Era covarde. Tinha feito um cálculo de custos. E a vida de Mateu não valia o suficiente para arriscar um escândalo. Desligou o telefone. Sentou-se no chão do seu pequeno apartamento. E desistiu. A história oficial termina aqui. Nos arquivos do Serviço Social de Carmen Mendoza, o caso aparece como acompanhamento concluído por falta de cooperação da comunidade. Uma mentira burocrática para encobrir uma atrocidade. Carmen renunciou ao serviço social algumas semanas depois. Ela foi embora de Veracruz. Ninguém mais soube dela. Desapareceu, como se a selva também a tivesse engolido. E o que aconteceu com Mateu? Ninguém sabe ao certo. A verdade apodreceu naquela cabana. A lenda do menino demônio, continua viva em Catemaco. É contada aos turistas para lhes dar arrepios. É usada para assustar crianças desobedientes. Alguns dizem que uma noite houve um incêndio, que a cabana na encosta ardeu até aos alicerces. Um fogo rápido, violento. Alguns culpam um raio da época das tempestades. Outros, a mão do homem, uma purificação final da comunidade. Ninguém encontrou corpos, ou ninguém os procurou. Outros sussurram que a Malia,
num último ato de loucura ou piedade, entrou na selva com o filho e o irmão, e que a terra os engoliu, reclamando o que era seu. A verdade é que não importa como terminou. O que importa é que aconteceu. Uma criança foi apagada do mundo. Primeiro, pelo crime do pai. Depois, pelo medo da sua comunidade. E, finalmente, pela indiferença calculada do sistema que deveria protegê-lo. Mateu não foi assassinado por um demônio. Foi assassinado por formatos, por protocolos, por jurisdições, por covardia política. Foi assassinado pelo bocejo de um comandante, pelo sorriso vazio de uma diretora e pelo silêncio cúmplice de um Estado que escolheu olhar para o outro lado. A lenda do menino demônio não é uma história de terror sobrenatural. É o monumento que uma sociedade ergue para esconder os seus próprios pecados. Um lembrete de que os monstros mais reais não se escondem na escuridão da selva. Eles sentam-se em secretárias, sob luzes fluorescentes, e arquivam o horror com um selo de caso encerrado. Sou o Padre Del Valle, e nos vemos na próxima Realidade México.